Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Eu espero que todos vocês estejam bem. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E hoje nós temos um vídeo que eu pensei algumas vezes antes de gravar e foi algo difícil de assistir, mas eu acho necessário. Então eu fiz a resenha do livro Todo Dia Mesma Noite, que é um livro-reportagem escrito pela jornalista Daniela Arbex. Eu vou deixar o card aqui para quem não assistiu a resenha do livro. E eu assisti então a minissérie. A minissérie estreou no dia 25 de janeiro na Netflix e são apenas 5 episódios com uma duração de em média 40, 45 minutos. E a mesma coisa que eu falei sobre o livro eu vou dizer sobre a série. Ela deveria ser assistida por todos, mas ela não é uma série para todos. Ela não é uma minissérie para todas as pessoas. Eu confesso que eu tive que parar em alguns momentos. Eu chorei, né? Eu sempre falo aqui pra vocês que eu me emociono, é claro, mas eu não choro com livros, com filmes, com séries. Mas eu realmente chorei. Eu fui obrigada a gravar isso, porque você sabe que não é apenas uma minissérie emocionante, uma minissérie triste. Você sabe que aquilo realmente aconteceu. Então é muito forte. É muito pesada e por isso que eu digo que não é para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo deveria ser assistido pelo maior número possível de pessoas para que isso jamais ocorra novamente, sabe? É o que eles falam, é por justiça, por memória, para que nunca aconteça de novo. Mas vamos lá. Na minissérie, é claro, nós vamos ter essa adaptação, então não é igual o livro-reportagem em vários detalhes, assim, né? O livro-reportagem ele tem muito mais detalhes, ele vai muito mais a fundo e ele traz, não todos os 242 vítimas e famílias, e nem todos os sobreviventes, mas traz um recorte de alguns, e a minissérie ela traz o recorte mais focado em 4 famílias, que mudam os nomes dos personagens, mudam algumas características, não só dessas 4 famílias, mas dos bombeiros, da tenente, acho que é a tenente, né, que tá junto ali organizando tudo. Mudam sim, e algumas características, mas ao mesmo tempo quem lê o livro pode reconhecer que aqueles personagens foram inspirados em pessoas reais, em pessoas que o livro fala. Então a gente os 2 primeiros episódios são os mais fortes, os mais pesados, porque você vai ter esse recorte dos jovens, né, um pouquinho antes de ir pra festa, quem eles eram, as famílias e tudo mais, e depois você vai ter a verdadeira tragédia, o que acontece naquele dia na Boate Kiss. E é realmente muito difícil, ver a tragédia, ter uma noção, né, porque não dá pra dimensionar realmente o que aconteceu naquela noite. Mas estar ali e depois ainda ver as famílias, sabe? Aquela cena de... Lembra que eu falei pra vocês ali, né, dos celulares tocando? Até teve um comentário no vídeo da resenha que foi o trecho sobre os celulares tocando. E eles fazem isso na minissérie, sabe? Tem cenas em que os telefones tocam, tem 2 cenas específicas. Uma é que você sabe que as famílias estão sendo avisadas que algo aconteceu, ainda sem ter a dimensão do que realmente aconteceu. E a outra cena dos celulares tocando dentro da Boate Kiss. Os celulares de pessoas que já tinham perdido a sua vida, de jovens que já tinham perdido a sua vida e tinham ligações dos pais, da família, e isso é muito, muito, muito forte, muito dolorido. E depois tem essa questão dos pais indo, né, em busca de informações, os pais procurando nos hospitais, o caos que ficou, porque a cidade não estava preparada para uma tragédia dessa dimensão. Então os hospitais, depois os pais tendo que ir, né, para o ginásio onde ficaram os corpos para fazer o reconhecimento. É extremamente doloroso, é extremamente difícil. E depois os outros episódios a gente vai acompanhar durante os anos o que aconteceu, porque já fazem 10 anos dessa tragédia da Boate Kiss e ninguém tá preso, sabe? E você vai acompanhando toda a luta desses pais, que inclusive, né, esses 4 que foi o foco ali da minissérie,
foram processados. Isso realmente aconteceu. Esses pais foram processados. Quase que eles vão presos muito antes dos criminosos realmente serem presos por assassinar as 242 pessoas, sabe? É um absurdo, parece assim, não, isso não aconteceu, mas realmente aconteceu. Então você vai acompanhar a luta desses pais, a associação que é criada, né, pelos pais para que haja justiça, porque a gente vai ver que 4 pessoas são indiciadas, mas que essa lista deveria ser muito maior. Deveria ter muito mais envolvidos, porque existia prefeitura, existia governo, existia todas as questões de alvarás e tudo mais que não foi olhado, sabe? Ministério Público e tudo mais. Então, os pais lutam muito para que isso seja realmente levado à justiça. E você vê alguns momentos, por exemplo, sobre o artefato que é usado, que é o que dá início às chamas, né? Ele era um artefato para ser usado em área externa, porque ele tinha pólvora. Mas, porque ele era mais barato, resolveram comprá-lo, sabe? Porque o correto, que é para área interna, que não teria pólvora, que não pegaria fogo, ele era mais caro, né? Ele era ali na série, né? Ele fala ali, ele era R$70, eu ofereci por 50. Mas esse que é da área externa, ele era R$2,50, sabe? Então você vê a questão de querer lucrar em cima. É aquela tal história de nunca aconteceu nada, não, eu uso isso aqui faz tempo, isso aqui nunca deu nada, até que acontece, até que realmente acontece. Então você vai vendo todo esse processo durante os anos e é muito difícil, é muito doloroso, você só consegue tentar se colocar no lugar, sabe? Dessas famílias que perderam seus filhos, dessas pessoas que sobreviveram também a essa tragédia, mas que jamais vão ser as mesmas pessoas. Muitos que ficaram com sequelas para a vida inteira. Tem uma moça que ela perdeu uma das pernas, tem outro que teve mais de 60% do corpo queimado, e tantos outros, sabe, que nunca, mesmo além da parte física, que não tem como apagar, é a questão psicológica que jamais, sabe, não tem como apagar de tudo que eles vivenciaram. E infelizmente, né, teve o julgamento no final do ano passado, e as famílias conseguiram que fosse um julgamento com júri popular e tudo mais, e houve a condenação, né, mais de 20 anos, enfim, mas os advogados conseguiram dos acusados, né, conseguiram ainda reverter a situação e fazer com que o julgamento fosse anulado. Então voltaram basicamente a estaca zero, vai ter um novo julgamento, mas a data, pelo menos até o momento desse vídeo, ainda não foi remarcada. Inclusive no final da série aparecem essas informações e é terrível, sabe? Você vê que as pessoas que são culpadas ainda estão soltas, enquanto as famílias continuam presas, não só nesse luto que vai ser eterno, mas nessa busca por justiça, nessa busca para que os filhos realmente possam descansar em paz, sabe? A memória deles possa descansar em paz, para que eles possam, de alguma forma, se é que é possível, mas de alguma forma seguir em frente. É muito, muito sofrido. Então, de novo, o livro é muito bem escrito, é sensacional. A Daniela Arbex fez um trabalho sensacional, muito sensível. A minissérie também faz esse trabalho, é muito bom, muito sensível, mas é muito forte, né? Os atores são muito bons, eu gostei muito da atuação deles. Realmente parece... eles te levam para aquele lugar, sabe? Eles te levam para aquele sentimento. Então, toda a minissérie é muito bem feita, mas com certeza não é para todo mundo, porque é muito forte, muito pesada e vai fazer você se sentir mal, vai fazer você se sentir muito triste, porque você sabe que aquilo aconteceu. Então, se você não tem problemas, gatilhos com essas questões e sabe que, ok, eu posso assistir, vale muito a pena, muito mesmo. Agora, se você tem algum gatilho, se você vai ficar muito mal, se isso vai te atingir muito, atinge a todos, não tem como, sabe? Mas se isso vai te despertar algum gatilho, então não vale a pena assistir, porque ela realmente é muito forte, muito pesada. Eu vi até que tiveram algumas matérias sobre alguns pais
de vítimas, de sobreviventes que ficaram chocados, obviamente, né, com a série, com tudo mais, e estariam até movendo um processo contra a Netflix. Não sei até que ponto está isso, mas depois eu vi um post no perfil da Daniela Arbex, no Instagram dela, da associação, né, porque esses outros pais eles não fariam parte da associação, e então a associação de pais e tudo mais, eles estariam realmente apoiando, que é muito dolorido, é muito difícil, mas que precisa ser mostrado, precisa ser falado, para que isso jamais se repita, sabe? Para que isso jamais aconteça. Então, com certeza, quem perdeu um filho, quem perdeu amigos, enfim, ver essa série, ver essa minissérie deve ser extremamente difícil, deve ser horrível. Acredito que alguns nem devem ver, sabe? Deve ser muito horrível. Mas, ao mesmo tempo, tem essa linha tênue, né? Tem muito essa linha tênue de que eu sei que tá mexendo com o sentimento de muitas famílias, muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, se a gente deixar essa história simplesmente no esquecimento, pode acontecer de novo, né? Pode acontecer de novo, pode a ganância falar mais alto de novo, pode a incompetência falar mais alto de novo e isso ocorrer. Então, é para que jamais ocorra algo desse tipo de novo, porque eram jovens com toda uma vida pela frente, com sonhos pela frente, que foram se divertir e isso acabou com a vida deles. Tanto os que faleceram quanto os que sobreviveram e foram modificados para sempre. Destruiu muitas famílias, mais até do que as 242. Então é difícil, mas no meu ver talvez seja necessário. Vocês podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Sempre com muito respeito, muito amor, muito carinho. Mas deixem a opinião de vocês e é isso, gente. Eu precisava falar sobre a série com vocês. Minissérie, né? São 5 episódios, como eu falei. E, de novo, se você tem algum gatilho, se tá passando por um momento difícil, depressão, luto, enfim, não é uma série para todos. Mas se você consegue lidar com isso, então vale muito a pena assistir, porque é necessário que a justiça seja feita e que a memória deles não se desperdice, sabe? Então, vale sim a pena. E eu sei que já se passaram 10 anos e que talvez nenhum familiar, ou nenhum amigo, ou nenhuma pessoa que conheceu essas pessoas esteja vendo o vídeo, mas de qualquer forma eu preciso dizer o quanto eu sinto, sabe? Eu sinto muito, muito mesmo pela dor de cada um de vocês. Os meus sinceros sentimentos, porque eu não posso nem dimensionar a dor que vocês sentem. Eu sei que todos que perderam alguém, que já perderam algum ente querido, sabem o quão difícil isso é, mas numa dimensão dessa, numa tragédia dessa, onde a justiça ainda não foi feita, eu só posso imaginar a dor e o sofrimento e é isso. Então, assim, os meus mais sinceros de coração sentimento a todos os familiares, a todos os amigos de Santa Maria, de quem perdeu alguém lá, ou até mesmo dos sobreviventes que, novamente, precisaram se reinventar. Então é isso, pessoal. A gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo.